O Espiritismo sofreu inúmeros ataques. Por ser essa doutrina esclarecedora, por ser essa doutrina que veio mostrar a todas as pessoas aquilo que de fato nós somos, da onde viemos, para onde vamos, que veio efetivamente com um compromisso de mudar a vida em sociedade, que esse é o grande objetivo do Espiritismo. O objetivo da doutrina espírita é mudar a vida lá fora, é a transformação social. É ciência, é religião, mas também é filosofia. E o Espiritismo, como filosofia moral, ele abre os nossos olhos para além da vida física e nos faz enxergar aquilo que verdadeiramente somos. E quando a gente começa a enxergar aquilo que verdadeiramente somos, a coisa começa a mudar. Então, quando a gente desperta na consciência, começa a sentir no coração a vida lá fora, começa a ser externada de uma forma correta, coerente, justa. A vida que a gente começa a seguir passa, portanto, a ser uma vida que vale a pena ser seguida, ser vivida, ser dividida. E por ser assim, por ter esse objetivo de transformar a vida em sociedade e por efetivamente modificar consciências, porque não tem como a gente, de fato, estudar isso aqui, e é estudar, compreender isso aqui, não tem como a gente sair daqui sem se transformar, sem minimamente perceber a vida, a imensidão da vida que está à nossa frente. E essa vida que nunca cessa, que nunca termina, que nunca vai acabar. Não tem como a gente não mudar o nosso pensamento depois de passar por isso aqui. Então, por ter esse viés de mudança social, o Espiritismo sofreu e passou por muitos desafios. Kardec, na época da codificação, passou por grandes desafios. Não só do ponto de vista intelectual, moral, social, mas inclusive com desafios que colocaram sua própria integridade física em risco. Só que, na época de Kardec e depois também, o grande desafio do Espiritismo, ou, melhor dizendo, a grande ameaça ao Espiritismo estava lá fora. O grande risco. Hoje, quando a gente diz hoje, não é dessa semana, desse mês, desse ano, já de alguns anos, mas não muito. Hoje, o grande desafio e o grande perigo para a doutrina espírita está aqui dentro, no movimento espírita. Isso precisa ser colocado para a nossa reflexão. Falamos agora há pouco, a Casa Espírita tem um compromisso de seguir a codificação espírita, de ser fiel à doutrina espírita que não começou, ela foi preparada, foi arquitetada, foi consolidada, codificada por Kardec. Só que o Espiritismo faz parte de um grande projeto de amor universal que iniciou antes mesmo do Cristo. Antes de Jesus, veio com ele e ele deu toda essa abrangência fundamental, extraordinária, a esse projeto de amor universal que vem de Deus. E depois vem o Espiritismo para esmiuçar, para detalhar, para de fato fazer com que o nosso racional aponte a direção correta que a gente tem que seguir. O Espiritismo veio trazer esse norte para a gente poder entender o que de fato nós somos e qual é o nosso papel no mundo. Então, Cristo deu uma abertura gigantesca para esse grande projeto de amor. Plantou uma semente que modificou toda a história humana. Sendo cristão ou não, não importa, porque Jesus quer a gente aceite Ele ou não, quer a gente acredite nele ou não, se for cristão ou se não for, não importa, mas é inquestionável, é incontestável o impacto que Jesus fez no mundo que a gente conhece, a ponto de ter o antes e depois do advento dele. Então, toda a modificação cultural, estrutural, social que Jesus proporcionou é incontestável. Depois vem a doutrina espírita
trazer em detalhes aquilo que somos de fato. Quem são as pessoas ao meu redor? Por que nós estamos aqui? Se somos espíritos, por que estamos num corpo de carne? Qual é a explicação racional para isso? É preciso entender. É preciso entender. Não basta crer, como diz Kardec, não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Compreender o nosso elemento, a nossa constituição, o motivo, a razão pela qual tudo isso acontece. As pessoas ao nosso redor, a nossa família, as coisas que acontecem conosco, e assim vai. Então, por ter esse viés, o Espiritismo sofreu alguns desafios. Mas hoje o maior desafio está no movimento espírita. Por quê? Uma coisa é o movimento espírita. Isso aqui é o movimento espírita. A casa, que 107 anos, que se reúne, um grupo de pessoas em prol de um trabalho, da divulgação da doutrina, dos trabalhos que são executados, das mais variadas atividades que são feitas. Isso aqui é movimento. Mas a doutrina espírita está aqui. Os dois deveriam andar e falar a mesma língua, mas infelizmente não é sempre assim que a gente vê. Por isso que tanto a casa, os trabalhadores, a direção, mas sobretudo os espíritas como um todo, precisam de fato vislumbrar e enxergar aquilo que verdadeiramente consiste o espiritismo, para que a gente não caia em erro. Para que a gente não aceite aquilo que os outros fazem ou os outros falam. Não é porque estamos aqui falando na tribuna que tudo que a gente fala é incontestável. Não temos a intenção de falar nada de errado, mas a gente pode dar um vacilo. A gente pode cometer um erro. Por isso que o verdadeiro espírita precisa compreender aonde está. Se estamos aqui, somos espíritas ou simpatizantes espíritas, ou estamos conhecendo o espiritismo, maravilha. Mas de uma forma ou de outra temos uma ligação com a doutrina. Então precisamos conhecê-la verdadeiramente, compreender o que de fato é o espiritismo para não cair em erro. Compreender que o espiritismo trabalha na razão e no sentimento. Que a doutrina espírita veio iluminar consciências, esclarecer consciências e iluminar corações, a tal ponto de mudar a nossa vida lá fora. Esse é o objetivo do espiritismo. Mexer com a razão e mexer com o nosso coração. Explica inúmeros fenômenos, e nos apresenta uma doutrina de consolo, de orientação e de esclarecimento. Ao mesmo tempo que consola, nos instrui. Ao mesmo tempo que dá a razão, nos conforta. Isso fortalece. E a vida, portanto, começa a ganhar uma base, ganha mais força, ganha mais conteúdo. Faz a gente perceber que a vida que a gente está seguindo talvez não faça sentido. Faz a gente perceber que a gente precisa mudar o nosso roteiro. Faz a gente entender que o caminho é um só, é reto, sem curva. Que as curvas que a gente fez na vida não tem problema, mas que a gente vai ter que encontrar o caminho. E dá para encontrar. Faz a gente perceber que a vida que eu quero, essa felicidade que a gente tanto almeja, essa paz que a gente tanto deseja, depende simplesmente daquilo que a gente está fazendo agora. Aqui, na folhinha que foi entregue ali na porta, diz: sem boa semente, lá no final, não há boa colheita. É uma verdade absoluta. O espiritismo não transforma a vida de ninguém. A verdade é essa. O espiritismo por si só não muda a vida de ninguém. Mas ele mostra um caminho. Ele proporciona. Ele faz a gente pensar, refletir, sentir e viver uma vida nova. Essa é a essência cristã. Falar filosofia espírita ou filosofia cristã, nesse ponto de vista, é a mesma coisa. Faz a gente perceber que se a gente continuar a viver a vida que a gente está vivendo, nada vai mudar. Faz a gente entender que essa felicidade que a gente tanto deseja depende apenas e exclusivamente de mim e que eu preciso primeiro me cuidar. Eu preciso zelar por mim. Eu preciso me amar, me perdoar, me preservar, para então ter condição de colaborar com a transformação da vida lá fora, sobretudo do meu próximo mais próximo, que são aqueles que fazem parte da minha vida. Colaborar e não transformar. Nós não temos o dever ou compromisso de mudar a vida de ninguém. Mas nós temos o dever de
colaborar, que é diferente. Mas primeiro eu preciso colaborar comigo mesmo. Primeiro eu preciso colaborar com a minha própria vida. Entender o que eu sou. Perceber o que eu estou fazendo. Vislumbrar o caminho que eu estou perseguindo. Encontrar um rumo. Modificar. Raciocinar. Fazer com que a razão aponte para mim, que a inteligência que todos nós temos aponte para mim um caminho melhor a ser seguido. Para então depois o sentimento começar a aflorar, começar a me comandar, e então eu vou externar na vida real aquilo que a inteligência e a razão fez a gente enxergar. E depois que a gente enxerga, não tem mais como deixar de ver. Não tem como desver. Nem sei se essa palavra existe. Mas depois que a gente vê, não tem mais como desver. Porque a inteligência, a razão, o racional diz: está aqui, esse é o caminho a ser seguido, essa é a vida que vale a pena viver. Então, essa doutrina do consolo, da orientação, da razão, uma doutrina filosófica que abre os nossos olhos para além da vida física, ela tem esse compromisso social com todos aqueles, independente de ser espírita ou não. O espiritismo faz parte de um grande projeto de amor universal, que independe de qualquer nomenclatura religiosa. Aquela expressão que é muito conhecida no movimento, que eu nunca sei de onde é, ou quem disse, eu sempre esqueço disso, que diz que o espiritismo é o futuro de todas as religiões, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Mas não quer dizer que todas as religiões vão se chamar espíritas ou centros espíritas, não é isso. Vão continuar com seus nomes. A igreja vai continuar sendo igreja. A filosofia X vai continuar sendo filosofia X. Mas o entendimento, a visão, o esclarecimento sobre as coisas é que vão caminhar sempre num único sentido. Mas não é porque é o espiritismo que tem essa força, essa capacidade. Não é isso. É porque essa é a nossa natureza. Emmanuel diz: tudo na vida converge para um único ponto. E esse único ponto é quem? É Deus. É o Criador. Tudo converge para um único ponto, independentemente do nome. Espírita, católico, filosofia, seja qual for a nomenclatura. Não importa a religião. Tudo aquilo que caminha no caminho reto, do bem, tudo aquilo que caminha nessa vida que faz sentido, vai convergir para um único ponto, que é Deus. Então o Espiritismo é essa luz na escuridão da nossa ignorância espiritual. Veio descortinar alguns fenômenos que outrora eram apenas mistérios de Deus. Questões que a gente se perguntava há séculos, há milênios, que o Espiritismo veio responder, não impondo respostas, não impondo conceitos, mas nos chamando à reflexão. Esse é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Tirar o véu do desconhecimento e direcionar o nosso olhar para uma vida imortal. Fazer com que a gente possa desenvolver, doar para quem está ao nosso lado e adquirir valores de imortalidade. Valores que vão nos acompanhar para sempre, porque nós nunca vamos morrer. Então, quais são os valores de uma vida que nunca vai acabar? Quais são os valores que a gente quer levar para uma vida que não tem fim? Esse é o ponto. Esse é o ponto que o Espiritismo nos faz refletir e faz com que a gente possa gradualmente redirecionar e modificar o nosso comportamento. Ninguém aqui é perfeito, né? Eu acho, pelo menos. Todo mundo aqui tem os seus pontos falhos, seus defeitos, as suas dificuldades, mas o objetivo, quando a gente fala de transformação social e de ver a vida que faz sentido ser vivida, não quer dizer que agora eu sou espírita, li todos os livros, né? As 5 obras básicas, também tem outras, enfim, que agora minha vida vai mudar e eu não vou mais sair da linha reta. A gente vai errar muito. Nós temos ainda muita dificuldade no trato das nossas relações, sejam elas espirituais, sociais, amorosas, de amizade, profissional, enfim, social como um todo. Então, o problema não está em errar, o problema está em continuar errando.
O mérito está em perceber o erro, se arrepender e tentar se modificar, né? Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se modificar. Ele não disse que o verdadeiro espírita é aquele ser perfeito. Se Jesus esperasse seres perfeitos para o espiritismo, não tinha nenhuma casa espírita. Não tinha lugar nenhum. Nem a codificação tinha. Kardec é, na verdade, um espírito de alta envergadura. A gente não tem nem condição de imaginar quem é de fato, em grau espiritual, Allan Kardec. Mas Kardec também teve as suas dificuldades. Kardec também estava, em alguns momentos, caminhando num sentido que não deveria, na codificação. Mas foi orientado, porque estava amparado. Enfim, isso significa o quê? Que Jesus, Deus, não espera da gente a perfeição. Espera apenas compromisso e fidelidade. Com o quê? Com amor, com o bem, com aquilo que a gente diz que segue. Então, esclarecer e iluminar corações, esse é a grande finalidade do Espiritismo. E o verdadeiro espírita deve compreender e ser fiel à proposta filosófica do Espiritismo, sem contaminações, sem inventar nada. A gente gosta de inventar. A coisa já está pronta, está prontinha. Kardec veio, organizou aquilo que já estava sendo construído por muito tempo, vem os Espíritos, porque é a doutrina dos Espíritos, faz todo um esclarecimento, nos apresenta respostas, né, vamos dizer, para quase tudo que a gente se questionou há milênios. Mesmo assim, a gente não se contenta com essas obrinhas aqui que tem o potencial de mudar toda a vida à nossa volta, e a gente fica inventando coisa e colocando mais coisa nela. Não precisa. Do mesmo modo que o espírita tem o dever de compreender, e a casa espírita tem esse compromisso de guiar, essa é a verdade, de orientar aqueles que buscam uma casa espírita para conhecer o espiritismo. Muitas das vezes a gente busca a casa espírita por N razões. Aí cada um tem as suas razões, mas é a partir daí que a gente tem que, de fato, honrar o nosso compromisso com a codificação e orientar da forma correta. Inclusive, o próprio espírita ou o próprio cristão tem o dever de compreender a mensagem daquele que veio há muito tempo nos ensinar e nos mostrar essa vida nova. O espiritismo mostra a importância do advento, inclusive físico, de Jesus na Terra. Só que, infelizmente, assim como o espiritismo, infelizmente, não é compreendido na sua totalidade, inclusive pelos que se dizem espíritas, isso é um problema, isso é um grande desafio. O espírita que não entende ou não compreendeu ainda o espiritismo. Esse é o nosso dever, entender de fato, estudando, participando da casa, da exposição, dos estudos. Assim como a gente ainda peca na compreensão daquilo que de fato, enfim, peca nessa preservação do espiritismo, a gente ainda não compreendeu a mensagem daquele que veio ensinar a gente a viver uma vida melhor. Então, Cristo ainda não foi compreendido na sua integralidade. A gente acaba desvirtuando a sua doutrina em prol dos nossos interesses. A história está aí para demonstrar. Ao longo da história, nós fomos desvirtuando a proposta cristã em prol dos nossos interesses, às vezes ideológicos, políticos, e assim vai. E é muito triste a gente ver, em alguns casos, inclusive, a imagem do Cristo sendo usada como propaganda dos nossos interesses mesquinhos, às vezes até ideológicos. Essa é a prova incontestável que nós não entendemos nada. Nós temos um Cristo, que é um patamar espiritual, um espírito crístico, que não é o único. Jesus não é o único Cristo que existe. Alcançou um patamar espiritual. Então, igual ele, tem tantos outros, mas o nosso é ele. Nós não estamos sozinhos no universo. Aqui, para o nosso universo que a gente conhece, é ele. Mas existem infinitos.
Existem tantos outros, então existem tantos outros Cristos. O próprio Chico disse, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele não é o único Cristo, não. É lógico pensar assim? É claro que é. A gente não diz que Deus cria sem parar? Então como é que Ele fez só um Cristo? Ou alguém chegou no patamar de Cristo e Ele barrou, daqui para frente ninguém cresce mais, só quero um Cristo. Não faz sentido, não tem nenhum sentido nisso. Não seria Deus. Então, quando Jesus vem e apresenta essa vida nova, essa vida que faz sentido viver, Ele modificou toda a estrutura comportamental de todo mundo. Até daqueles que não aceitam ou não acreditam, até esses são influenciados. Então a gente não entendeu, e quando a gente usa Jesus ou a sua doutrina em prol dos nossos interesses, a gente está passando um atestado que não entendeu o que Ele veio dizer. Então até quando que a gente vai continuar distorcendo a mensagem de Cristo? Até quando que a gente vai continuar vivendo a vida que a gente está levando? Até quando que a gente vai persistir nos erros de ontem? Numa essência, essa é a proposta. Então a gente tem um Cristo que veio entrar nesse corpo físico denso, pesado, que não é fácil. Um espírito dessa envergadura não é moleza entrar nesse corpo, não. É bem difícil. Então, anos e anos de preparação para vir aqui viver 33 anos e apenas para mostrar para a gente como viver. Jesus veio aqui, viveu pouco tempo, nos mostrou o sentido da vida e nos mostrou como viver e exemplificou isso, e a gente crucificou Ele. Então Ele veio aqui simplesmente apontar para a gente a vida que vale a pena viver, mostrando que Ele é um ponto de referência para a regeneração de todo mundo. Aquela frase que Jesus utilizava quando ajudava pessoas com dificuldades físicas, às vezes até mentais, enfim, ou espirituais. Sempre que Jesus curava alguém, que não é milagre, é toda uma manipulação de elementos que a gente ainda não consegue compreender de forma integral, mas é assunto para um outro encontro. Toda vez que Jesus curava alguém, o que ele dizia, geralmente? Vá e não peques mais. Essa expressão tem um significado absurdo. Não era uma frase que Jesus gostava de usar porque não era uma frase de efeito que ele gostava de usar. Ela tem um sentido filosófico imenso. E é ali que mora toda a base da proposta de vida que ele veio nos apresentar. Vai, não peques mais. Eu te curei, agora muda, redireciona a tua vida, larga aqueles velhos hábitos e segue o caminho que vale a pena ser seguido. Mas aí o cidadão se curava e voltava para a mesma vida que tinha há 50 anos. 50 anos dos mesmos vícios. Voltava a adoecer. Muitos que Jesus curou voltaram a adoecer. Por quê? Voltaram para a mesma vida que gerava aqueles problemas. Aí cada um tem as suas causas, né? Cada um tem os seus motivos ali. Então, a gente mistura às vezes a figura de Jesus com ideais que destoam, que chocam até com a própria proposta cristã. A gente rotula o Cristo às vezes disso ou daquilo, como se Jesus atuasse em prol de um único grupo. Como se ele atendesse o interesse de uma única gente. É claro que não. Jesus não atua em prol do grupo A, B ou C. E ele, inclusive, não ataca aqueles que, por enquanto, não caminham ao seu lado. E caminhar ao lado do Cristo, o que é? Não é apenas vir à casa espírita. Não é apenas conhecer as suas mensagens, né? O contexto histórico bíblico, que é contexto histórico. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma série de registros histórico bíblico explicado. Então não é só isso. É compreender a essência da proposta. Compreender a essência da proposta. Isso é de fato entender o que é o cristianismo. Então, Jesus não ataca aqueles que por enquanto não caminham ao seu lado. Por quê? Porque ele está ao lado de todos. E ele não escolhe quem ele ama. Isso é ser cristão.
Esse comportamento é o resumo de toda a sua proposta, de toda a sua filosofia de vida. Então, gente, não existe o Cristo do Espiritismo, o Cristo da Igreja Católica, o Cristo da religião A, B ou C. Assim como, aí a gente volta aqui para o desafio do Espiritismo, que isso tem que ser dito porque a gente precisa ser fiel à codificação. Assim como não existe o Cristo da religião A, B ou C, não existe, gente, o Espiritismo do lado A ou do lado B. Isso é demonstração de falta de conhecimento, falta de fidelidade e compromisso com a doutrina espírita. Espírita de esquerda, espírita de direita, conservador, progressista, não existe. Isso é coisa que a gente inventa. Não caiamos nessa. Não caiamos nessa. Só existe um Espiritismo. Só existe um espírita. Só existe uma única coisa, a doutrina cristã. O resto é tudo invencionice nossa. E esse é um grande desafio do Espiritismo de hoje. Essa fidelidade e compromisso com a proposta. Então é por isso que Jesus perguntou: por que me chamais? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta que Jesus fez e ainda faz dentro de todas as consciências humanas do mundo. Dentro de todos os templos religiosos cristãos do mundo, Jesus está lá na porta perguntando: por que me chamais? Toda vez que a gente... E o que é chamar Jesus? É fazer uma prece? É ler um livro? É vir à casa espírita? É ir na igreja? Enfim, seja o que for. É falar: ai meu Deus, me ajuda. Isso é chamar Senhor, Senhor. Aí ele vem e diz: eu estou aqui. Mas já começasse a fazer aquilo que eu falei para fazer há 2000 anos atrás? Esse é o sentido. Já começou a seguir a proposta que eu disse? Quando eu falei: amem-se como eu vos amei. Até o Cristo sabe que isso é demais para a gente. Amar um ao outro como um Cristo nos ama. Ele sabe que isso é demais para a gente. Ele não vai exigir tanto. Mas se a gente pegar na essência aquilo que ele veio aqui, exemplificou e demonstrou, simplesmente é o seguinte: respeitem-se. Respeitem-se um ao outro. Pratiquem o respeito, a caridade, a tolerância, a boa convivência, que a vida vai dar certo, não tem como ela não errar. Ainda essa semana a gente estava conversando, né? E falando, se cada um cuidasse só da sua vida e não se metesse na vida de ninguém, a vida ia ser muito mais fácil. Ia ser muito melhor. Muito mais leve. É só não se meter na vida alheia. Cuidar de si e colaborar com a vida que está à nossa volta, que é diferente de meter o dedo. Colaborar. Se o outro quiser. Nem Jesus consegue fazer com que eu siga ele, se eu não quiser. É livre-arbítrio. Eu só sigo se eu quiser. A verdade é essa. Mas um dia a gente vai seguir, porque um dia a gente vai ceder a nossa natureza, que é a evolução. A evolução não é uma promessa de ninguém, a evolução é um destino. A evolução é um destino. Ninguém escolhe se evolui ou não. Eu não quero evoluir, não interessa, vai evoluir de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. A única coisa que eu escolho é a velocidade do processo. Agora, o destino não tem escolha. É da nossa natureza evoluir. Por isso que Jesus disse, quando encontrou o senador romano Públio Lentulus na praia de Cafarnaum, está lá no livro 2000 anos, inclusive é uma boa dica de leitura. Jesus disse: senador, encontras hoje em mim, disse o Cristo para ele, encontras hoje em mim um ponto de referência para a modificação, para a regeneração de todo o teu destino. Cabe a ti me seguir agora, lá naquela época, me seguir agora ou daqui a milênios. Ou seja, pode não me seguir agora, mas você vai me seguir. Depois de séculos e séculos, milênios e milênios de dor, de sofrimento e dificuldade, porque vai escolher outros caminhos que não é aquele caminho reto que é do sentido da vida, o caminho do amor. Então esse é o verdadeiro Cristo. Esse é o Cristo que deve ser compreendido, preservado, que não escolhe lado, que não julga, que não aponta,
mas que é um grande irmão mais velho que está ao lado de todos. Jesus está ao lado, inclusive, daqueles que dizem que ele não existe. Porque não está nem aí se a gente diz se ele existiu, se ele existe ou não. O que ele se importa é o que eu carrego aqui dentro no coração. O que eu estou desenvolvendo aqui e o que eu estou proporcionando para o mundo que ele cuida. É isso que ele quer saber. E o que mais? Mais nada. O resto é consequência natural de uma vida que segue o caminho correto a ser seguido. Consequência natural. Todo o resto vai entrando no plano. Porque já é uma vida alinhada com uma lei universal que tudo rege, que tudo governa, que tudo ampara, que é a lei do amor. Que é justamente aquele caminho que converge num único sentido. A lei do amor é a força que converge tudo num único ponto. Esse ponto é Deus. Então esse é o Cristo que precisa ser compreendido. Essa é a doutrina espírita que precisa ser compreendida, preservada, por fidelidade e compromisso, por criaturas tão grandes, que se doaram à humanidade para mostrar para a gente uma vida melhor para viver. Esses são os desafios. Então, viver como Cristo viveu entre nós, sem rótulos, sem ideologias, sem partidos, mas imbuídos em uma única pauta, a pauta do amor e do respeito ao próximo. Esse é o grande desafio. E preservar isso. Nós pedimos desculpas por avançar no horário.